Olá, parece que estamos então aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre structs. Ok, portanto, as estruturas, que é traduzida à letra de struct, as estruturas são quase iguais às classes. No entanto, são bem mais limitadas. Eu agora vou explicar as diferenças e algumas das características. Por exemplo, quando estamos a falar de estruturas, os campos não podem ser inicializados sem que esses mesmos, quem fala em campos fala em atributos, sem que esses mesmos sejam declarados como const, ou seja, constante, ou então static, de estático. Pensar que também vou falar isto num dos próximos vídeos. Uma estrutura não pode declarar um construtor padrão, ou seja, um construtor sem parâmetros, construtor default. Quando uma estrutura é atribuída a uma nova variável, ou seja, é instanciado num objeto, atenção, nem é bem um objeto, é bem atribuído a uma nova variável, porque a instância de objetos é mais na parte do que trata a nível de classes. Todos os dados são copiados e qualquer modificação da nova cópia não é refletida na estrutura original. As estruturas são do tipo valor e as classes são do tipo referência, ou seja, referencial. As estruturas podem ser instanciadas sem usar o new. As estruturas podem declarar construtores com parâmetros. Uma estrutura não pode herdar uma outra estrutura ou classe e também não pode ser base de uma outra classe. Atenção que as classes podem herdar de outras classes, mas apenas de uma só. Uma estrutura pode implementar interfaces, tal como as classes, e uma estrutura pode tomar valor de um valor nulo, ou seja, nulo. Ok. Neste vídeo vamos aprender a criar então uma estrutura com uma interface. A interface vai servir para reforçar o conhecimento do último vídeo, assim também praticam. É como se, entre aspas, vos ajudasse a praticar. Vamos lá então. Porque o que eu pretendo mesmo é que vocês evoluam com cada um dos vídeos e que reforcem os vossos conhecimentos com a prática. Ok. Como é que se cria uma estrutura? Para se criar uma estrutura, nós escrevemos, por exemplo, em inglês, struct, ok? Clicamos tab e temos então o nome MyStruct. Eu vou colocar em português, estrutura, clico no Enter e então podemos ver que temos a nossa estrutura criada. Atenção que a estrutura podem ter, é praticamente igual às classes, só com algumas diferenças. Portanto, vamos criar, por exemplo, um atributo, private int número, ponto e vírgula. Atenção que se quisermos inicializar este campo ou atributo, não o podemos fazer, porque é dado um erro. Atenção que se nós virmos aqui com o rato em cima, onde se tem a linha vermelha, podemos ver o erro, que é cannot add instance property or field initializer in structs. Ou seja, não podemos inicializar os nossos atributos dentro de estruturas. Portanto, eu vou ter que tirar aqui o 0 e vou criar automaticamente uma propriedade para reforçar também o conhecimento do que toca às propriedades. Portanto, vai ser de leitura e também de gravação. Ou seja, vamos mostrar o conteúdo e vamos ao mesmo tempo, atenção, quer dizer, nem precisamos que tenha o get. Não vamos precisar dele. Apenas vamos precisar é dentro da estrutura. Ou seja, vamos só ter o set e vamos colocar o seguinte. Vamos colocar, por exemplo, só queremos o valor de 0 a 100. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 100. Vamos fazer o seguinte. If value. Atenção que o value aqui é o que nós recebemos para tomar o novo valor do nosso atributo. Ou seja, nós pegamos nesse mesmo valor que recebemos com a keyword value, keyword, como preferir. Value tem que ser maior ou igual a 0 e value, dessa que é uma operação de comparação, e consegues ver esse vídeo caso não tenham visto e caso não saibam o que eu estou a fazer. Mas nesta etapa já deviam saber, ok? Vamos então continuar. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Ou seja, o limite é entre 0 e 100. Pronto. Agora vamos colocar aqui um else. Ou seja, se não, vamos fazer com que apareça uma mensagem a dizer o seguinte. O número precisa de ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Ok. Temos então esta nossa propriedade. E agora vamos criar então uma interface para reforçar o conhecimento do último vídeo. Interface, tab, e vamos chamar de estrutura. Caso não saiba o que eu estou a fazer, aconselho a vir o último vídeo. Ok? Que foi o vídeo número 39. E agora vamos colocar apenas um só método, um só membro, para implementarmos assim a interface. Por exemplo, void
imprimir, neste caso um método de nome do tipo void, que não retorna nada e vai se chamar imprimir número e não recebe nenhum parâmetro ou argumento, como preferirem chamar. Ok. Portanto, aqui vamos colocar os dois pontos. Não é aqui, peço desculpa. É aqui. Tal como fazemos para as classes. Ok? Para implementar uma interface ou para herdar de uma outra classe é colocar os dois pontos. E agora, estrutura. Ou seja, estamos a implementar agora a nossa interface e podemos ver que temos um erro que é não estamos a implementar a função imprimir número. Para isso, podemos escrever nós próprios ou então fazer algo mais simples, graças à ideia que é Ctrl ponto e colocamos implementar interface. Mal clicamos Enter, o nosso método é criado de acordo com a nossa interface que estamos a implementar, que é estrutura. E agora só temos que colocar aqui algum conteúdo. Vamos colocar, por exemplo, para mostrar então o número. Número, 2 pontos. E aqui vamos colocar variável número. Fechar a nossa string dentro da nossa função WriteLine pertencente à classe console. E agora, se executamos o nosso pedaço de código, nada irá acontecer. E já vão perceber o porquê. Ou seja, nós não estamos a chamar em nenhum momento o método imprimir número, nem instanciamos, ou nem fizemos com que nenhuma variável tomasse valor da nossa estrutura. Portanto, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui var estrutura é igual a new. Opa, não é ponto de interrogação e sim igual. Peço desculpa. Estrutura, abrir e fechar parênteses. E agora só temos que dizer estrutura.número, por exemplo, igual a 100. Ou seja, o resultado será impresso na linha de comandos número, 2 pontos, 100. Mas para isso é necessário fazer com que chamemos o método caso o valor esteja entre 0 e 100. Vamos só colocar aqui as chavetas e no fim de colocar, ou seja, tornar o novo valor no atributo, vamos chamar então o nosso método imprimir número e temos então o nosso pedaço de código. Se executarmos, podemos ver o seguinte, que é tudo funciona corretamente, número 2 pontos é igual a 100, ou seja, quem buscar então o número que eu coloquei através da propriedade. Se eu, por exemplo, sair do limite, ou seja, colocar, por exemplo, 200 e o limite é de 0 a 100, peço desculpa, vou para aqui esta biblioteca desnecessárias, podemos ver que o que apareceu aqui foi então a mensagem, porque a condição é falsa, porque não estamos dentro do limite de 0 a 100, porque o número é 200, e mostramos e apresentamos então a mensagem, ou seja, no caso de a condição ser falsa, temos o else, que é o número precisa de ser maior e igual a 0 e menor e igual a 100. Portanto, eu espero que estejam a entender isto a nível das estruturas, porque isto também tem muito a ver com a nossa linguagem de programação, que é orientada a objetos, que é o C#. E não se esqueçam que estes últimos vídeos e os vídeos a seguir é basicamente a base de tudo, ok? Portanto, não percam o vídeo de amanhã, não se esqueçam de praticar, volto a relembrar, e happy coding!